Seja muito bem-vindo, Macramore! Espero que você esteja bem. Estamos aqui hoje para tirar suas dúvidas de macramê, sejam elas dúvidas de iniciante, avançadas ou então até mesmo sobre o seu negócio de macramê, tá? Sobre empreender no macramê, você que decide. Onde eu compro arara para macramê? Gente, a arara ela é uma peça muito importante dentro do processo do macramê. Não precisa necessariamente ser uma arara, né? Eu costumo chamar essas peças de âncoras. Né? Então, às vezes, se você for trabalhar em cima da mesa ou no colo, por exemplo, a prancheta é uma ótima âncora. Você pode usar como âncora outros ganchos, qualquer tipo de gancho, qualquer local que você possa prender, ter uma base para prender o seu macramê, ele é de ótima utilidade para quem trabalha com macramê. Eu comecei sem arara, tá? Comecei sem ela e ganhei ela de uma amiga, tava fechando uma loja. E eu mandei uma mensagem pra essa minha amiga, falei, olha, você tem alguma arara aí pra me vender? Eu quero. Ela falou assim, eu tenho, mas eu não vou te vender não, eu te dou de presente. E é essa que eu tenho até hoje. Ela é bem velhinha, bem enferrujadinha assim, mas eu ainda nem arrumei ela e é ela que eu continuo usando, eu adoro. Agora, sobre onde você comprar arara, você pode encontrar arara em lojas de departamento de decoração, né? Por exemplo, Tok Stock, Leroy Merlin, que é departamento de construção, Etna. Tem vários locais que você encontra. Aqui em Campinas tem uma loja que chama Loja das Lojas, que também vende, né? Então, é muito fácil você encontrar, se você jogar no site de buscas aí online, você compra muito mais fácil, muito mais prático. Tem que verificar só se a questão do frete não fica muito pesado. E é isso, funciona bem, ajuda muito e é bem útil durante esse processo. Como que eu fazia sem arara? Eu pendurava, gente, eu comecei fazendo o macramê sem arara, eu comecei fazendo ela, eu usava um gancho de cozinha, sabe gancho de colocar talher? Eu já tinha esses ganchos em casa e eu prendia esse gancho na corrente de segurança da porta de casa, sabe aquela corrente que a gente prende assim? Então eu prendia esse gancho na corrente, trabalhava com ela. Quando eu queria fazer algum painel, alguma coisa assim, eu colocava um cabo de vassoura, ou então a própria haste do painel, dependendo do que era, eu prendia ela entre duas cadeiras, sentava e trabalhava ali. Outro lugar que eu tenho aqui em casa eu tenho um livreiro, que junto com esse livreiro tem uma escada, né? Então, o apoio da escada desse livreiro tem uma haste, assim, né? Um cabo. Então, às vezes eu prendia ali também. Até hoje, de vez em quando, eu prendo ali quando eu vou trabalhar na sala. Já cheguei a trabalhar, antes de ter arara, né? Prender projetos grandes no próprio varão de cortina da sala, né? Então, se eu tinha outra cortina para fazer, eu prendia no próprio varão da minha cortina e trabalhava com o peso dela ali. Que mais? Gente, a gente dá um jeito, é só na busca de solução, né? Tem que buscar a solução. Eu falo que aqui o foco é sempre na solução, a gente não fica arrumando desculpas, não. Sem mimimi, sem desculpas. Sempre com foco na solução. Para fazer pendente, eu uso suporte de planta. Tem aqueles suportes de plantas, né? A gente chama de... como é que chama? Isso aqui é francês, né? Como é que chama? Esqueci o nome. Gente, vocês já me conhecem, né? Quem já me conhece já sabe. É suporte francês, né? Eu sei qual você tá falando, né? Que ele tem um A e tem sai dele um pedaço de ferro que dá pra prender a planta, né? Mão francesa. Mão francesa. É uma mão francesa, também dá pra trabalhar assim também. É isso, é exatamente isso. A gente sempre na busca de soluções, para encontrar soluções para a gente continuar trabalhando e fazer sem desculpas, né? Exatamente assim. Tem muita gente, eu conheço também, que trabalha dessa forma. Na garagem de casa, às vezes, né? Que já tem alguma mão francesa lá. Na própria mão francesa de prateleiras. Eu já vi gente trabalhar no banheiro por causa do gancho do banheiro. Eu falo que vale até o dedão do pé. É claro que quando a gente tem, por exemplo, a arara, ela tem um ponto positivo, né? Que pelo menos, não todas, mas algumas têm. Que é a questão ela subir e descer conforme o seu trabalho, né? Conforme a necessidade. E aí você também vai subindo e descendo conforme o trabalho e mantendo sempre o trabalho o mais próximo possível do seu punho aqui, né? Isso também ajuda, inclusive, na ergonomia, assim, de dores no corpo, etc.
para que não tenha tanta dor de você ficar sempre assim, né, com o pescoço para cima e segurando lá em cima o macramê, tanto quanto ao contrário, né, muito para baixo e segurando a mão aqui muito embaixo também. Então, algumas araras têm esse benefício de ter essa forma de você trabalhar, né, de você transitar entre uma altura e outra, e facilita também esse processo. Estou com dificuldade para saber a abertura para o vaso no suporte, mesmo colocando o vaso para medir. Então, mesmo que você esteja com dificuldade para colocar o vaso, então o ideal é que você saiba a medida do vaso, tá? E aí você pode colocar algo maior que o vaso, por exemplo, para você ter uma noção. Né? Se o vaso tá muito em cima, porque assim, gente, quando a gente começa a fazer o suporte, a gente não tem essa base aqui, né? A gente vai fazer essa base. Então, como saber qual é essa estrutura aqui? Qual é a distância dessa estrutura aqui? É você ou medindo o tamanho do vaso, quer ver? Por exemplo, deixa eu pegar um aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, ou vocês medem o tamanho do vaso, ó, então vamos lá, vou medir esse daqui só para vocês terem uma noção, né? Ó, ele tem aproximadamente 8 centímetros de altura. Tá? Só que a boca dele é mais fina. Olha só, tá vendo? Que do começo aqui, ó, até aqui tem aproximadamente 8 centímetros, ó, 9 centímetros. E na boca ele tem aproximadamente 9 centímetros também. Então, o que eu preciso saber em relação à boca? Que essa abertura aqui, total, tem que ter 9 centímetros, no mínimo, de distância. Olha só, eu abri, ó. Sabe quanto tem de distância aqui? 12 centímetros. Então, ou de uma forma ou de outra. Se eu não tenho nenhum dos dois, eu venho aqui com o vaso, faço o primeiro nó. O primeiro nó é você que decide onde vai ficar, certo? Fiz o primeiro nó aqui, decidi onde vai ficar. Tá aqui, ó, digamos que não tem esses segundos nós, tá vendo? Digamos que não tem esses nós aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou medir. Ah, tá, do primeiro nó para o segundo, até o final aqui, ó, tem quanto de centímetros? Ah, aproximadamente 5 centímetros. Então, eu já sei que eu vou deixar a distância aproximada de 5 centímetros em cada nó, tá? Então, é sempre... isso tudo vocês vão aprendendo com a prática, gente. Não tem jeito, é vocês fazendo que vocês vão conseguir colocar isso em prática. É só na prática que vocês vão conseguir entender esses processos. Hoje eu não uso nenhum nem outro. Hoje eu não uso nem a fita métrica e nem o vaso. Hoje eu já sei mais ou menos a medida. Já faço assim, por exemplo, né, um vaso de aproximadamente 14, 15 centímetros aí de altura, eu já meço assim. Fiz o nó, mais ou menos 4 dedos, 10 centímetros, faço outro, sabe assim? Eu vou nesse aspecto aqui, ó. Eu sempre vou assim, ó, mais ou menos 4 dedos, ou então 10 centímetros, eu já vou medindo dessa forma. Mas isso é a prática, gente, é só a prática que vai te trazer isso, tá? Já fiz algum projeto que adiciona cordões de outras cores? Já fiz, tá? Aqui no IGTV tem, por exemplo, o porta-copos de coração é um exemplo. Vai variar, tá? Já fiz painel com outras cores, já fiz suporte de plantas com outras cores, né? 2 cores. Dá uma olhada no feed, no IGTV. Um trabalho com nó duplo fica duro mesmo ou eu tô apertando os nós demais? Quando a gente faz uma sequência de nós duplos, ele fica estruturado. Tanto que, por exemplo, tem bolsa, você consegue fazer bolsa com cordão 24 fios e ela fica em pé, dependendo do modelo da bolsa. Porque os cordões, os nós ficam estruturados, eles se mantêm firmes. É normal isso acontecer. É que eu não sei qual que é o resultado, não sei qual peça que você tá fazendo, não sei qual resultado você quer. Mas é comum sim. Veja um tutorial com 8 fios e quero fazer com 24. Como que eu faço esse cálculo? Você tem que fazer amostras dos nós que foram feitos com um cordão de 24 fios e tirar a média de quanto você pode utilizar dentro do projeto que foi feito, né? Dentro daquele projeto que já foi feito, vinculado com o tamanho final do seu projeto. Eu assisti um vídeo seu de um suporte usando o fio de malha e o fio de algodão. Gostaria de saber se altera a medida de cada fio. Depende da espessura do cordão do fio de malha. Dependendo do fio de malha que você está usando, sim, altera. A depender do cordão que você está usando do fio de malha, não altera. Você pode usar o mesmo. Vai depender da espessura do seu fio de malha e da elasticidade do seu fio de malha. O que você usa para preparar uma base de madeira para painel? Tem um vídeo no meu IGTV onde eu ensino o que eu faço, mas basicamente, a primeira coisa que eu faço é limpar essa madeira. Se for madeira de madeira comum, tipo pinos, comprei redondo, cabo de vassoura, eu não faço nada. Agora, se for galho, aí eu faço uma limpeza para tirar qualquer resíduo, tanto animal quanto vegetal, né?
E depois dessa limpeza eu espero secar. Se a casca do galho já estiver saindo, eu tiro. Se não estiver saindo, eu deixo a casca. E depois passo um olhinho, depois lavo de novo, né? Se for necessário, eu lixo. Se não for necessário, deixo do jeito que tá. E limpo de novo, lavo de novo, né, o galho. E depois de seco, aí eu passo um olhinho vegetal por cima, pra dar um brilho. Fiz um porta-copo circular com nó festonê. Quando eu terminei, ele virou uma cuia. Isso é super comum acontecer. Isso acontece por duas razões. Ou porque você aperta demais o nó, ou porque você adiciona de menos cordões, tá? Então, todas as vezes que você tiver um espaço entre um cordão e o outro, para um espaço, né, entre um nó e o outro, você adiciona um novo cordão. Então, todas as vezes que você tiver esse espaço, você adiciona um novo cordão. Se você economizar na adição de cordão, isso vai acontecer. Ah, Priscila, mas já aconteceu, e agora? O que eu faço? Já virou uma cuia. E agora, o que eu faço? Agora você vai umedecer a sua cuia. Ou você usa como cuia. Você vai umedecer a sua cuia com spray de água. E vai colocar algo bem pesado por cima. E vai esperar secar assim. Aí ele vai voltar ao tamanho normal. Ele vai voltar assim, né? Normal. Pode ser que ele diminua um pouco de tamanho, dependendo do tipo de cordão que você usou, né? Porque tem uma coisa também. Dependendo do cordão que a gente usa, ele pode vir a diminuir, né, na lavagem, quando você umedece. Então, diminuir a espessura, né? Então, digamos que ele tava assim, ele é uma cuia, né? Você colocou, ele ficou reto, e aí você espera secar. Se você está fazendo um projeto e quiser no final ou no meio do projeto acrescentar outros cordões, quero saber se tem perigo de soltar. Depende do projeto que você está fazendo e de como você vai prender. Por exemplo, eu tenho projetos que são duas cores, que era só franja a cor. Ah, eu tenho um projeto que é nó, que era só nó. Vai depender do tipo de projeto que você está fazendo e de como, principalmente, como você está adicionando esse cordão. Ah, eu tô adicionando ele com nó festonê, tô adicionando ele com nó duplo, tô adicionando ele com meio nó duplo. Vai depender de um monte de outros fatores. Depende do tipo de projeto. Testa, ó. Testa. Nada melhor do que testar. Tem respostas que a gente só vai ter depois de testar. Suportes de plantas de 1 metro, por qual valor vender? Não sei. Qual cordão você usou? Quanto tempo você demorou para fazer seu suporte? Quais nós você utilizou? Quanto você pagou de frete? Você utilizou luz, energia, enquanto estava produzindo? Você utilizou internet enquanto estava produzindo? Você fez isso dentro de casa? Depende. A questão do preço, precificação de projeto é muito pessoal. Por isso, não se comparem o preço de vocês com o dos outros. É muito pessoal. E nem use o preço do outro como se fosse seu, né? Também tem isso. Tem assistido bastante aulas, mas que ainda não tá colocando em prática. Coloque em prática, gente. Começa com o que tem. Começa com o que vocês têm aí. O cordão que você encontrou mais fácil, que você tem. Olha todos os conteúdos, porque tem muito conteúdo por aqui. Tem qual cordão usar. Olha IGTV, olha YouTube. Tem muito conteúdo, gente. Muito conteúdo. Os conteúdos que tem gratuitos são praticamente um curso. Tô começando agora. Por qual peça começo? É tão pessoal, mas você pode começar, por exemplo, pelo suporte de plantas. Começa vendo meu e-book. sobrenosmacramê.com.br. Aí... lá eu ensino bastante coisa para quem tá começando. Se você começar lendo e praticando o que eu ensino no e-book, você vai estar começando à frente de muita gente. Porque todas as dúvidas vão ser tiradas lá. Todos os meus projetos, quando eu vendo, eu acrescento custo de material, mão de obra, mais gasto fixo. Qual o seu ponto de vista nessa maneira de precificar? Sueli, é isso que a gente precisa levar em consideração, mas a gente precisa levar em consideração algumas outras coisas, tá? Por exemplo, custo de gasto variável e custo de valor de produto. Então, por exemplo, não tô falando de valor de preço, tô falando de valorização, tá? Então, por exemplo, hoje, o que eu cobro no suporte de plantas não era o que eu cobrava antigamente. E por quê? Porque as pessoas me conhecem dentro da minha área, as pessoas sabem o que eu faço, como eu faço, etc. Então, eu sou uma autoridade nisso, né? E autoridade, as pessoas que
te colocam como, não é você que se assume como autoridade, né? As pessoas te colocam nessa questão. Então eu consigo colocar o meu preço maior por causa do valor do meu trabalho, né? Porque eu tô há muito tempo trabalhando com isso, que as pessoas já conhecem meu trabalho. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. O valor do seu trabalho, os custos variáveis, são coisas que tem que ser levado em consideração também. Tem mais coisas. Inovação, diferencial, tudo isso entra dentro das variáveis, tá? Do valor do seu trabalho, né? A linha macramê escorrega um pouco. Qual o melhor nó para ficar bem estruturado? Qualquer nó que você fizer, se você apertar bem o nó, ele vai ficar bem estruturado. Na verdade, talvez seja a força que você esteja colocando no nó. Fazendo um porta-copos com barbante 8 e me falaram que ele diminui de tamanho quando lava. É verdade? Não sei. Qual é o cordão que você está usando? Qual o tipo de barbante? Qual é a marca? Qual a recomendação de lavagem? Tudo isso você precisa ver com o fornecedor. Na embalagem do produto que você está usando. Para começar, é melhor praticar os nós, mas dá para praticar os nós fazendo peças. Eu não perco tempo. Eu não perco tempo, viu? Já vou falar de mim. Eu comecei assim. Eu comecei praticando nós fazendo peças. E já comecei vendendo. Então eu já pratiquei os nós, já fazia um suporte de cada nó. Fazia um suporte só de nó duplo. Descia o nó duplo praticando nó. Descia ele nos braços do suporte, vendia aquela. Vinha, praticava o meio nó duplo. Fazia só ele. Vendia a peça. Aí vinha com um nó festonê. Aí fazia um porta-copos de nó festonê. Só ele. Praticava ele e vendia. Eu fazia assim. Claro, se você não tem cordão nenhum, você não comprou cordão, você quero começar a praticar, e começa praticando os nós com o que tem aí, né? Com cadarço, com cordão, aí beleza. Agora eu não perco tempo, não acho que é errado não. Começar praticando com peças. Ah, eu quero praticar nó, faz chaveiro, faz vários chaveirinhos do mesmo nó, e aí você vai praticando nó e já vai fazendo produtos para vender. Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você treina o nó e já faz um produto para venda. Não tem regra, tá, gente? Não existe regra no macramê. Todas as vezes que vocês forem falar sobre arte, sobre como praticar, sobre como fazer, não tem regra. Tem pessoas que começam só treinando nó, tem gente que já começa fazendo produtos, tem gente que treina fazendo produtos. Aí não tem regra, tá? Cada um é cada um. Às vezes o que é melhor para você não é melhor para os outros, para mim ou para o outro, né? Verifica se seu e-book não está no spam, em promoções, pesquisa a palavra macramê no seu e-mail que você deve encontrar. 99% das pessoas encontram dessa forma. Qualquer coisa me manda um e-mail que eu te respondo lá com ele. Estou entrando na área agora, sobre as bolsas, com qualquer nó pode ser bem feitos, podem ser feitos. Ah, tem uma coisa importante, quando você está começando, o ideal é que você comece com peças que não sejam enormes. Porque isso pode te frustrar também. Então, por exemplo, você pode começar com bolsinhas pequenas, né? Por exemplo, porta-moeda, alguma coisa assim. Mas dá pra fazer com todos os nós que você conhecer, é possível fazer, né? Qual é a diferença? É você saber unir esses nós de uma forma harmônica, né? Então, dá pra você começar fazendo só com um nó, por exemplo, só com um nó duplo alternado, e depois ir inserindo outros novos nós. Quando você copia um tutorial, mas muda o tipo de linha ou o tamanho, isso é uma cópia? Como posso afirmar que o projeto... Eu tô há 5 anos trabalhando com macramê e você nunca vai me ver eu falar esse projeto é autoral. Sabe por quê? Porque o macramê, ele é milenar. Né? Eu posso muito bem achar que eu tô arrasando aqui, fazendo algo autoral, e eu já ter alguma coisa desse tipo feita e eu não saber. Né? É muito complicado quando a gente fica batendo. Isso aí é ego, tá? Pra mim, a questão de ficar batendo no peito e falar isso é autoral, ninguém não quero que copie, blá 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 blá, é ego. A não ser, claro, que você fez um negócio super diferente e aí veio alguém e copiou, beleza. Agora, tem gente falando que suporte de plantas é autoral. Complicado, né? Então, assim, é isso, tem uma aluna minha uma vez falou assim, Priscila, tem uma pessoa me xingando no direct porque eu fiz um porta-copos de nó duplo e ela falou que era autoral dela. Então, assim, tem gente vislumbrando, tem gente com o ego muito lá em cima achando que, né, que isso é a minha opinião, tá? Achando que tá ok, que eu fiz uma coisa super autoral.
quando na verdade não é. Uma coisa é você fazer uma peça extremamente diferente, inovadora, que não se vê, nem antigamente, nem agora, e falar, isso é autoral. Beleza, é autoral. Agora, como é que se fala que o suporte de plantas é autoral? Desculpa. Pra mim, não é. Pra mim, não é. Eu faço macramê há 5 anos, nunca bati no peito e falar, essa peça aqui é autoral. Nunca. Nunca. Então, assim, é muito, muito difícil. Né? Se você fizer um negócio extremamente diferente, totalmente inovador, aí você pode falar que é autoral. Pra mim, do contrário, você pode falar, mas pode ser que não seja. E tem uma outra coisa também, tem um monte de gente aí batendo no peito que o projeto é autoral, que o projeto é autoral, mas copia dos outros também. Então, assim, gente, é complicado. Olha, vou falar. Não sei, viu? Eu sou muito suspeita pra falar sobre esse assunto aí. Muito suspeita. A gente tá falando de artesanato, né? Mesmo que você faça sem olhar nenhum tutorial, os nós básicos, todo mundo que trabalha pode fazer uma peça sem nem imaginar. Exatamente, é exatamente por isso. Às vezes você tá fazendo um negócio achando que você tá fazendo, olha, tô fazendo um negócio muito diferente aqui. Quando você vai ver, já tem um monte, né? Então é complicado a gente bater no peito e falar que é autoral. Ai, gente, eu vou falar, viu? É cada uma. Fiz um mini painel com haste, o palito de churrasco. Ah, deve ter ficado fofo. Tem gente que faz tutorial meu e fala que é autoral. Ó, fiz uma peça super autoral aqui. Mudei um negocinho e ficou muito autoral. Vocês entendem? Tipo, autoral, o que é autoral? Você tá falando de uma obra de arte? Você tá falando de uma obra de arte ou você tá falando de artesanato? Ah, mas o artesanato também é arte. Concordo. Mas não é uma obra de arte. É um artesanato. E não tô diminuindo o artesanato não, tá? Porque eu amo artesanato e eu vivo disso e é isso. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu tô falando o que é arte e o que é artesanato. Tá? Tem diferença. Tem diferença. O ideal é que a gente faça peças autorais, né? Você fala assim, qual que é o mundo perfeito? É que todo mundo faça peças autorais. Esse é o mundo perfeito? É. Você consegue começar fazendo uma peça autoral? Não. Pergunta para essas pessoas que falam que você tem que fazer peças autorais, como que elas começaram? Se elas começaram, o primeiro nó que elas já fizeram, se elas começaram fazendo peças autorais, ou se elas começaram copiando o tutorial de alguém. O processo de aprendizagem, ele passa por etapas. Quais são essas etapas? São 5 etapas. Dentro dessas etapas, tá a modelagem, que você tem que modelar alguém para aprender. Como que a criança fala? Ela modela alguém. Né? Tanto que se ela for criada com lobos, ela não fala, ela uiva. Vocês entendem que o processo de aprendizado, ele passa por várias etapas. Dentro dessa etapa tá a modelagem. O que é a modelagem? É você aprender olhando outras pessoas fazerem. Ah, então eu tô fazendo um tutorial da Priscila. Tudo bem? Tudo bem, é por isso que eu ensino macramê. Mas dentro do meu curso e dentro das pessoas que me acompanham, ó, a Cíntia, quer ver, ó? A Cíntia, ela nunca comprou meu curso. Fala aí, Cíntia. A Cíntia nunca comprou meu curso, ela me acompanha há anos. Provavelmente ela já aprendeu comigo, como eu também já aprendi com ela, né? Agora, fala pra mim se a Cíntia não sabe fazer coisas pessoais e coisas próprias, mesmo sem tutorial. Ela sabe, mas ela aprendeu como? Só vendo? Não. Ela aprendeu vendo, praticando. Entendeu? Não, é do mesmo jeito que eu aprendi. Eu também aprendi desse jeito. Né? Eu também aprendi vendo alguém fazer para depois eu começar a fazer algo, criar algo autoral. E ainda assim eu não bato no peito para falar que é autoral. Quer ver um exemplo? Eu nunca vi, tô falando uma peça pequena, tá? Não tô nem falando coisas grandes. Eu nunca vi um porta-tesouras de macramê. Nunca, além do meu. Eu nunca vi um balão de festa junina de macramê, além do meu. Nunca vi. Pode ser que exista? Pode. E ainda assim eu tô batendo, ó, meu balão é peça autoral. O meu porta-tesoura é uma peça autoral. Não faço isso. Não faço isso. Tem um livro muito interessante sobre isso, que é aquele livro do... Ah, esqueci o nome. Eu tenho ele na minha cabeceira de cama. É um livro pretinho, assim. Ai, não lembro o nome. Ele é ótimo, porque ele fala exatamente isso. Roube como artista. Roube como artista. Ele fala exatamente isso, que a gente tem como usar a ideia do outro fazendo coisas novas, né?
Mas, gente, desculpa, quem tá começando não faz isso. Eu não fiz. Né? Então, a pessoa que tá lá batendo no peito falando que você tem que fazer uma peça autoral, pergunta como que ela começou. Né? Como que você começou? Você começou copiando outras pessoas? Fazendo tutoriais de outras pessoas? Porque é assim que a gente começa. Essas linhas são muito tênues entre uma coisa e outra. A hipocrisia é o que reina e esse é o ponto. Depois de um tempo que você aprende macramê, você nem quer copiar, você quer mesmo é voar, mudar. Exatamente. Fiz uma peça que foi surgindo na minha cabeça, nunca postei em lugar nenhum. Mas, de repente, eu estava na internet e vi uma igual. Você é excelente, peguei o seu norte, fui juntando com as minhas ideias e dando os meus toques. É isso, eu também cresci assim. Em algumas peças que eu faço, eu vou olhando os tutoriais e às vezes eu mudo algumas coisas. Acrescento algumas pedras ou fitas ou miçangue e por aí vai. Ótimo, maravilhoso. É uma forma de você se expressar diferente daquela pessoa que já se expressou. Mas isso não quer dizer que ela é autoral, entende? Até os artistas mesmos que fazem obras de arte, eles também se inspiram em alguém ou algo. Perfeito, é exatamente isso, é exatamente isso. Com a prática é que se consegue fazer algo sem assistir os vídeos, ser persistente, treinar muito. Ela começou assim praticamente do zero, né? Se ela fazia menos, pouco, não fazia tanto, né? E hoje eu vejo a evolução que ela teve em tão pouco tempo, gente. É isso, sabe? Assim, você vê uma pessoa, por exemplo, que nem a Kátia, que ela é esforçada, que pratica, que faz, que tenta achar soluções. E aí você vê a evolução em 3 meses, tanto de evolução que ela teve. Eu até acredito que tem como ser autoral, tá? Eu acredito que tem como ser. Falei assim, fiz uma peça extremamente diferente, uma coisa que foge do comum, usei os nós de uma forma diferente do que as pessoas costumam usar, fiz uma peça enorme, é uma peça de obra mesmo, de arte, não é um simples suporte de plantas ou um simples porta-copo. Eu acredito que sim, que há a possibilidade de ser autoral. Né? Agora, o quanto, né? O quanto é autoral? Se você for buscar coisas, você vai encontrar que já tinham, se não iguais, que já foi usada alguma técnica parecida ali, entendeu? Então, é complicado. Tive uma encomenda de uma bolsa e a cliente viu e quer que eu faça igual. Posso fazer? Isso é cópia, não é? É cópia. Quer dizer, em algum momento alguém ensinou essa bolsa? Se em algum momento alguém ensinou essa bolsa, eu não faço, eu ensino macramê para que as pessoas possam fazer e vender. Eu, Priscila. E aí eu tô falando de mim. Agora, vai depender. Às vezes essa pessoa aprendeu essa bolsa aí com alguém que ensinou e você nem sabe. Você acha que tá copiando dela, mas ela já copiou de alguém. Depende, né? Mesmo com os livros que nós já lemos, tudo é uma releitura de quem já leu aquilo 1000 anos atrás. Releitura e uma nova visão, né? Ela fala assim, Sócrates, Seneca, Aristóteles são a base de roda de autoajuda que presta. É uma nova perspectiva no que já existe. Exatamente. Porque hoje, com a nossa perspectiva de vida, a gente enxerga o que eles falaram de uma forma diferente, né? Então isso também é uma releitura, isso também é uma nova forma de enxergar o que ele já falou milhões de anos atrás, né? Ela falou que já fez uma cortina há 3 anos atrás. Depois nunca mais fez nada e nunca pensou nisso. E aí em fevereiro ela queria fazer um suporte para vaso e começou a me seguir. E agora ela é minha aluna e ainda tem muito para aprender e assistir as aulas. É isso que eu falo. Até hoje eu aprendo. Faz 5 anos que eu faço macramê e até hoje eu aprendo. Acho muito louco. As pessoas às vezes entram no curso e falam assim, já sei tudo, quero ir logo pra parte das peças mais difíceis. Peraí, como assim você sabe tudo? Nem eu sei, né? Como é que você sabe? Mas tá bom, então, se a pessoa se acha no direito de saber tudo, que bom que ela sabe tudo, então acho que ela nem precisa de mim, né? Tenho uma irmã que é artista plástica, ela é super bambambam, e no entanto ela ainda assim vai para as matas, praias e montanhas para fazer as telas dela, ou seja, ela se inspira em algo que já existe, né? Na natureza, maravilhoso. Perfeito, é por isso que eu falo que sim, existe a possibilidade de ter peças autorais, existe. Ainda assim, eu não fico batendo no peito, é autoral, né? Cada um é cada um. Enquanto estivermos vivos, estamos aprendendo, exatamente. Vamos evoluindo, né? E, gente, tá tudo bem se você pensar diferente de mim, tá bom? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. A gente tá aqui pra fazer essa troca mesmo, pra gente aprender juntos. Às vezes as pessoas falam assim, concordo com você, não precisa nem concordar, né? A gente tem que se respeitar acima de tudo, né?
Então, é isso que me incomoda em algumas pessoas, né? Que elas falam, mas não fazem, né? E é isso que me incomoda, das pessoas baterem no peito, falar, mas às vezes não fazem o que estão pregando para que as pessoas façam, né? Então é só isso. E tá tudo bem se você não concordar comigo, tá bom? Tá tudo bem. Cada um é cada um vê de um jeito, cada um entende de uma forma, e é isso, tá tudo bem. Quero desejar para vocês um bom dia, um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Até mais. Tchau, pessoal.